Oi, eu sou a Kalune, eu conto histórias sobre histórias. O meu foco nesse canal é storytelling, seja por meio de música, livros, escrita, RPG e cultura pop no geral. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinde. Eu recomendo que você se inscreva para não perder nenhum vídeo. Deixa o seu curtir, o seu comentário, e se tiver a opção de hypar também, isso me ajuda bastante a ser recomendada pelo YouTube para outros usuários. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os livros que eu li no mês de maio. Eu até ia fazer um vídeo falando sobre as leituras de maio e junho, mas ia ficar muito longo, então eu decidi dividir em duas partes. Se você viu o último vídeo, você sabe que o mês de maio foi bastante intenso, mas ainda assim cheio de leituras. Se você não viu o último vídeo, não tem problema. Assiste esse vídeo primeiro, depois você vai lá, eu vou deixar linkado aqui. O mês de maio começou com uma das minhas autoras preferidas. Talvez que tenha se tornado a minha autora preferida. O primeiro livro do mês de maio foi Amanhecer na Colheita, de Suzanne Collins. Esse é o quarto livro da Suzanne que eu leio esse ano, e também o quarto da saga Jogos Vorazes, que eu comecei a ler lá em janeiro. Os primeiros livros do ano foram Jogos Vorazes, da Suzanne Collins. E tem um motivo para eu ter lido Amanhecer na Colheita antes de A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. E esse motivo é bem chato. Spoilers. Esse foi o motivo. Spoilers. Eu estava vivendo a minha vida tranquilamente. Eu planejava ler, obviamente, Amanhecer na Colheita ainda esse ano, até porque vai vir a adaptação em novembro, e eu queria ler esse livro antes de ver o filme, até que alguém no Twitter decidiu colocar o spoiler do livro. E eu definitivamente estava fugindo de todos os spoilers, eu não engajava em nada a respeito desse livro. Mas mesmo assim, esse spoiler chegou até mim. E eu fiquei muito puta. E que eu falei, caraca, eu tô fugindo desse livro igual o diabo foge de uma cruz. E aí vem uma corna, sabe-se Deus de lá da onde, bota um spoiler na minha timeline. E aí eu fui obrigada a ler o livro. Spoiler sobre spoiler, era um spoiler falso. Mas no final valeu a pena, eu amei o livro. O livro conta a história do Haymitch, que é o mentor da Katniss e do Peeta, lá dos Jogos Vorazes. E a gente volta no tempo pra ver a edição dele dos jogos. E assim, a história dele é sofrimento do começo ao fim. Vendo a história pelo ponto de vista dele, você consegue entender todas as ações e todas as decisões que ele tomou lá nos primeiros livros. E assim, no lugar dele, eu acho que eu teria feito até pior. Porque ele é um personagem fadado ao sofrimento. Ele tá destinado a ser a pessoa que mais sofre no mundo. Eu não vou trazer spoilers sobre o livro pra cá, até porque eu não sou arrombada como a garota que colocou spoiler falso lá no Twitter. Eu sempre evito ao máximo trazer spoilers pra cá, principalmente das histórias que eu gosto muito, porque eu quero que vocês leiam também. Então não faz sentido estragar a sua experiência se eu quero que você tenha as mesmas sensações que eu tive enquanto eu tava lendo esse livro. Eu também evito trazer spoilers de histórias que eu não gostei muito, mas dessas eu falo um pouco mais. O que não é o caso de Amanhecer na Colheita, que foi um livro que eu favoritei. Suzanne Collins, gente. Suzanne Collins é incrível, maravilhosa, tem um posicionamento político incrível, diferente de certas outras autoras, né, J.K. Rowling? É uma saga maravilhosa, assim, que eu recomendo pra qualquer pessoa. Eu acho que essa saga é perfeita pra todos os públicos, assim. Acima de 13 anos, leiam essa saga, que é importantíssima pra gente aprender sobre política, sobre distopias,
sobre como funciona principalmente o colonialismo estadunidense. E, dando continuidade, o próximo livro que eu li foi A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que era, na verdade, o intuito ler antes de Amanhecer na Colheita, mas como teve esse infortúnio do spoiler falso, eu tive que passar ele para depois. Mas deu tudo certo, eu li também A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, e esse livro é ainda mais no passado da história. A gente vai ler sobre a perspectiva do Snow, que é o grande vilão dessa saga. A gente percebe lendo esse livro que ele sempre foi uma pessoa arrogante e narcisista. Mas nesse começo, ele ainda tem uma esperança de um futuro melhor. Ele não participa dos Jogos Vorazes. Ele não foi mandado para lá, até porque ele é da capital. Mas ele tem um início de vida bem trágico também. Ele é um bolsista da academia, lá da capital, porque a família dele perdeu tudo na guerra que causou os Jogos Vorazes, basicamente. E esse livro se passa durante a 10ª edição dos Jogos Vorazes, onde tudo ainda é muito precário. Os tributos são tratados como animais, eles são... Se em Jogos Vorazes eles ainda são degradados, aqui no início dos Jogos Vorazes eles são ainda mais. Eles são transportados nos trens junto com os animais por dias, estando expostos a todo tipo de bactéria, doenças, germes, tudo que vocês puderem imaginar, correndo o risco de morrer até mesmo antes de chegar nos Jogos Vorazes. E nesse cenário, o Snow é colocado como mentor do Distrito 12, e é quando ele conhece a Lucy Gray, que é o tributo do Distrito 12. Tentando não dar muitos spoilers, mas mesmo assim, sendo necessário, a Lucy Gray, ela é esse fantasma que assombra toda a narrativa dos Jogos Vorazes. 64 anos depois, que é quando se passa os jogos da Katniss e do Peeta, ela ainda é extremamente relevante para a história. E diferente do que acontece no livro do Haymitch, que todo o passado dele justifica as ações dele no futuro, aqui as consequências do que acontece é só porque o Snow é um bosta mesmo. Tecnicamente é isso. Ele é um bosta no futuro, ele é um bosta no passado, ele é um covarde, e é isso aí. Mas ainda assim, a história é maravilhosa. E com esse livro, a Suzanne se tornou uma das autoras que eu mais li. Eu não sei se ela ainda bateu a Agatha Christie, porque eu já li muitos livros da Agatha. Inclusive, esse mês eu não li nenhum livro da Agatha. Nesses últimos 3 meses eu não li nenhum livro da Agatha. Engraçado, isso não costuma acontecer. Geralmente eu tô sempre lendo algum livro da Agatha Christie, por mais que tenha algumas coisas nela que eu não concorde. Mas a Suzanne já tá quase alcançando esse posto de autora que eu mais li, o que é incrível. Eu sei que ela tem outros livros, eu vou procurar, vou ir atrás pra ver se eu consigo ler eles. Mas pelo que eu li, ele é um pouco mais infanto-juvenil do que os Jogos Vorazes, então não sei se vai ser pra mim. Mas assim, até esse momento eu tô apaixonada pela escrita da Suzanne e pela influência que ela tem. Se em algum momento ela virar uma doida de pedra, igual a transfóbica da J.K. Rowling, larguei a mão, meu bebê. Não vou ficar aqui financiando gente que luta pra acabar com os direitos de pessoas que fazem parte da mesma comunidade que eu. Eu não sou uma pessoa trans, mas eu faço parte da comunidade LGBTQIAPN+, e estamos todos nesse barco lutando pra sobreviver.
Prosseguindo, saindo de livros que eu adorei pra um livro que eu já não gostei tanto assim. O terceiro livro de maio foi Casas Estranhas. E assim, pelo hype que ele tava tendo no TikTok e nas bookreads em geral, eu achei que ia ser um livro extremamente misterioso, que ia me deixar completamente intrigada e fascinada por aquela história. Só que não foi pra mim. Foi meu primeiro contato com literatura asiática. Por incrível que pareça, eu nunca tinha lido literatura oriental antes desse livro. Então, minha primeira impressão não foi das melhores. Mas isso já tá superado, eu já estou lendo outros livros de cultura oriental e asiática principalmente, que eu vou falar nos próximos vídeos. E que me passaram uma impressão melhor do que esse livro. Como que esse livro é vendido? Pelo menos nas bookreads. Ele é um mistério que vai te deixar arrepiado e que você vai querer investigar a casa junto com os personagens, e esse mistério é extremamente impactante. Não é. Já virou aquele meme da moça lá da casa de 13 mil, né? Que chega a amiga e fala: Nina, mulher, que casa engraçada. É basicamente esse meme. Chega um cara pro autor, aqui no caso a persona do autor é fictícia, eu acredito, não é o autor em si, eu acredito que a história não seja real, nem fui pesquisar pra saber, mas provavelmente é ali um autor fictício. Esse amigo chega pro autor e mostra a planta de uma casa e fala: nossa, essa casa é muito estranha. E o autor fala: realmente é bem estranha. Eu vou levar para um amigo ver. E esse amigo fala: ah, essa casa é realmente muito estranha. Quer saber? Eu acho que foi isso, isso e isso que aconteceu. E aí começa a investigação. E realmente era isso e isso que aconteceu. Tipo, você descobre o plot inteiro da história nos primeiros capítulos. E foi isso que me deixou frustrada, porque até o final do livro eu tava esperando uma reviravolta. Eu tava esperando, não vai ser tão óbvio assim. O autor, ele não vai jogar na sua cara o que realmente é a história e vai ficar rodando em círculos só pra apresentar personagem, apresentar personagem, apresentar personagem, no fim não ser nada demais. E realmente foi isso. Ali, tipo, no começo do livro, um personagem aleatório fala: ah, eu acho que é esse aqui. E aí chega uma outra personagem que tem um plot twist bem meia boca, né? E ela só fala: ah, é isso mesmo. É exatamente isso. Você não tem a oportunidade de investigar o caso igual, tipo, na própria Agatha Christie. Por vezes você acerta o plot antes do fim do livro, porque ela teve uma formulinha ali de criar livros e mistérios. Sim. Mas ainda assim ela nunca te entregava a resposta de bandeja. Ela te entregava, na verdade, os haréns vermelhos, que é pra te deixar confuso. Você até pensa na solução, mas ela te faz duvidar daquele pensamento. Você tá certa que você chegou no final da história, que você adivinhou qual que era a solução daquele crime, a solução daquele caso. Mas no meio do caminho, ela vai te fazer questionar se você realmente acertou, mesmo que você tenha acertado. Ela vai te fazer duvidar da sua própria inteligência. Aqui não, aqui o autor só assume que você é burro e fala: cara, esse aqui não tem outra solução, é isso aqui. Achei que faltou mistério e achei
que faltou eu me achando burra enquanto li a história por não saber se aquilo era realmente real. Mas na verdade eu achei que o autor estava presumindo que eu era burra por não conseguir deduzir uma solução para a história. Mas deixando esse livro de lado, o próximo livro que eu li foi A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. E por incrível que pareça, eu nunca tinha lido A Hora da Estrela. Eu já tinha visto o filme. O filme é sensacional, maravilhoso, incrível. Inclusive, tem aqui no YouTube. Se você pesquisar, ele vai estar completo. E assim, só assistam. Esse filme é maravilhoso. E o livro é tão bom quanto. Claro que o livro ele é um pouco menor, né? Eu acho que ele não chega a ser um romance. Ele tá mais pra uma novela. Ele é um livro muito curtinho. Eu li ele em 4 dias. Então, muita coisa que tem no filme foi criado pro filme. Mas o livro, mesmo sendo curtinho, ele já dá essa dimensão da Macabea. E nós, mulheres meio Macabea, né? A Macabea, ela é essa mulher solitária, ela é essa mulher que ela não tem muitas ambições na vida. Ela tem, sim, os seus sonhos. Ela tem, sim, os seus gostos, os seus prazeres, mas pra ela, aquela vida que ela tem é muito boa. É maravilhosa, porque ela nunca viveu algo diferente. A Macabea, ela é essa representação da mulher nordestina invisível na sociedade. É aquela mulher que a gente passa por ela na rua todos os dias, mas a gente não cumprimenta, a gente não presta atenção nela. Ela é aquela mulher que tá existindo. Ela é aquela mulher que tá sobrevivendo. O hobby preferido dela é ouvir a rádio relógio e passear de metrô. Então, ela é simples e mesmo solitária e triste, ela gosta daquela vida que ela leva. Mesmo sem ter muitas emoções, sabe? A gente não vê ela passando por momentos felizes, mas ela tem esperança de que esses momentos cheguem na vida dela. Como sempre tem um homem meio merda na história, sempre tem que ter um homem meio merda, né? Pra fazer o inferno na vida dessa mulher. Mas a vida dela não se resume a ele. E eu acho que isso é por conta da construção maravilhosa da Clarice Lispector. Ela conseguiu traduzir esse sentimento, essa sensação de solidão e vazio da mulher brasileira pra dentro desse livro. Como eu já disse, meu objetivo aqui não é trazer spoilers, mas o final desse livro é devastador, eu recomendo que você leia. É muito fácil de encontrar esse livro, tá? Não vou recomendar os métodos por onde eu li esse livro, mas você consegue encontrar muito facilmente aí pela grande biblioteca mundial. É muito fácil de encontrar para ler. E é muito curtinho, muito simples, muito fácil de ler. Eu recomendo tanto que leia o livro quanto assista o filme. Inclusive eu queria deixar um parênteses aqui, vai ser até um extra, que eu tive uma experiência muito curiosa com esse filme. Eu vi ele há pouco tempo. Eu acho que não tem nem 2 anos. Se brincar, eu assisti ele o ano passado. Eu nunca fui em São Paulo, gente. Eu juro pra vocês. Apesar de acompanhar muita gente em São Paulo, eu nunca fui a pessoa que... Ai, São Paulo, preciso saber dessa cidade. Eu preciso saber de todos os lugares dessa cidade. Eu quero conhecer tudo sobre ela. Não. Mais uma vez eu tive um sonho em que eu andava por uma rua e era um lugar que eu nunca tinha visto antes na vida. Às vezes eu tenho esse tipo de sonho. Eu tava só andando por esse lugar, vivendo nesse lugar, porque os meus sonhos, eles são muito cotidianos. Eu nunca tenho um sonho tipo, eu estou voando nas costas de um dragão. Não.
Tudo que é o sonho geralmente é muito concreto. E esse sonho eu tava só vivendo ali por uma rua, um bairro, um lugar que eu não sabia onde era. E poucos dias depois eu assisti o filme e eu juro pra vocês, era exatamente onde eu tinha sonhado. O livro, ele se passa no Rio de Janeiro, mas o filme, ele foi gravado em São Paulo. Então, quando eu vi o filme e eu vi aquela rua, eu falei, caraca, como que eu posso sonhar com um lugar que eu nunca visitei? E eu achei isso bizarro. Eu tenho muitos sonhos com lugares que eu nunca visitei. E eu fico me questionando se algum dia eu vou ver um filme e eu vou achar aquele lugar ali exatamente como aconteceu com A Hora da Estrela. Foi definitivamente uma experiência. Continuando, o próximo livro que eu li foi, na verdade, um conto. Não foi um livro, foi um conto que eu já queria ler há muito tempo. E ele se chama Não Tenho Boca, Mas Preciso Gritar. Recentemente eu assisti The Amazing Digital Circus. E basicamente ele traz muita coisa desse conto. E eu tive interesse em ler este conto justamente por causa de Amazing Digital Circus. E assim, eu acho que o desenho, ele trabalha bem o conceito do conto. Mas o conto em si, ele me deixou com sentimentos muito mistos. E a maior parte não muito bons. Ele é uma distopia. E ele se passa num universo onde uma inteligência artificial se revoltou com a humanidade e quer puni-la por conta disso. Quando o conto começa, praticamente toda a população mundial já morreu nas mãos dessa inteligência artificial. Só existem 5 humanos vivos, se é que pode se chamar o que eles estão passando de vida. Ela inclusive transformou um deles em um macaco, mas estão ali aquelas 5 pessoas. Uma delas é uma mulher. E essa mulher, não é que ela sofre mais que os outros, mas ela é degradada. Eu sempre tive esse questionamento sobre o que eu faria para sobreviver durante um apocalipse zumbi, ou qualquer tipo de apocalipse. Até que eu conversei com uma amiga uma vez e ela falou, cara, num cenário de apocalipse, a primeira coisa que eu faço é me matar. Eu fiquei meio chocada no começo, mas depois eu parei pra pensar e realmente, um apocalipse, em qualquer circunstância que possa acontecer, é o pior cenário para uma mulher sobreviver. E aqui a gente tem uma perspectiva disso. Porque ela tá ali, ela é a única mulher, ela é usada tanto pela inteligência artificial, sendo torturada de várias maneiras possíveis, quanto por todos aqueles homens. E a gente acompanha o conto do ponto de vista de um homem. E esse conto foi lançado na década de 80. Então aqui a gente vai encontrar muitas questões sobre essa mulher. A forma como ela é retratada e principalmente a forma como ela é tratada. Esse narrador personagem vai fazer slut shame com essa mulher do começo ao final, como se ela não tivesse passando pelas mesmas coisas que ele tá passando. E a situação tava tão preocupante que eu já tava torcendo pra IA matar logo esse bosta desse personagem principal. Enfim, ele é um narrador, né, então... E eu acabei de perceber que esse mês eu li muito... Esse mês de maio eu li muito sobre homens... nojentos, homens que têm atitudes muito ruins.
E, cara, não foram leituras fáceis de fazer, principalmente você sendo uma mulher nos tempos de hoje, sabendo que estão lutando para revogar os seus direitos. Foi muito complicado, apesar de ser um conto bem curto, que eu li em uma noite. Foi uma das leituras mais difíceis de se fazer. Mas eu concluí com sentimentos muito mistos e um gosto muito amargo na boca. Mas eu concluí e seguimos em frente para Frankenstein. Eu também nunca tinha lido Frankenstein. Tudo o que eu sabia sobre Frankenstein era o que tinha na cultura pop. Eu até já tinha lido sobre como a Mary Shelley construiu essa história. Eu tenho um vídeo sobre isso, tá lá no meu TikTok e no meu Instagram. Quem quiser dar uma olhada, as minhas redes sociais estão sempre na descrição. Eu sabia como ela tinha construído, mas eu não tinha lido o livro em si. E esse livro foi um pouco complicado de ler também, porque enquanto eu tava na metade da leitura, foi exatamente quando eu perdi a minha cachorrinha, a Jessie. Eu conto mais essa história no último vídeo. E é uma situação diferente ler esse livro passando por luto. Eu sei que a Mary Shelley, ela era uma pessoa que vivia muito em torno do luto. Ela perdeu a mãe, ela perdeu uma filha, depois também, muito cedo, ela perdeu o marido. E esse livro, ele fala muito sobre morte. A gente vê aqui a história do Victor, que ele é um estudante de medicina no começo do livro. Na verdade, a gente vê que ele perdeu a mãe muito cedo. E aí ele fica obcecado com trazer pessoas que ele ama de volta à vida. E aí ele vai fazer medicina, ele estuda muito sobre teóricos antigos. Quando ele vai para a faculdade, ele descobre que aquele conhecimento já está obsoleto. Então ele precisa aprender teóricos mais contemporâneos. E aí ele tem esse fascínio pela morte, pela vida, e ele constrói esse monstro a partir de partes dos corpos de pessoas falecidas. E por algum motivo, esse monstro ganha vida. Geralmente, nos filmes de cultura pop que a gente vê esse monstro sendo acordado com um raio. E no livro não tem isso. Ele acorda porque acorda. O Victor tem o poder da vida nas mãos dele, basicamente. Ele também é conhecido, o subtítulo que a Mary Shelley deu foi o Prometeu Moderno, que Prometeu conta a história de como esse homem chamado Prometeu pegou o fogo dos deuses e deu aos homens. No caso, aqui, o Victor Frankenstein, né? Frankenstein é o médico, não é o monstro. Ele pega a vida e dá aos mortos, é basicamente isso. E aqui a gente vai lidar com dois pontos de vista diferentes. O ponto de vista do Victor e o ponto de vista do monstro. E é muito complicado de ler, por quê? O Victor, ele é um covarde, ele não sustenta as próprias gracinhas dele, e ele é extremamente revoltado porque a mãe dele morreu. O que justifica parte das ações dele, porque se você perde alguém que você ama, o primeiro instinto é se recusar a aceitar que você perdeu aquela pessoa. Então esse sentimento de dor, esse sentimento de culpa, às vezes te move a tomar decisões precipitadas. Alguns se afundam no álcool, outros se afundam nas drogas, outros se afundam nos livros. Ele se afundou em trazer mortes à vida. E, na verdade, o intuito dele
era treinar com esse monstro para ele poder trazer de volta à vida pessoas importantes para ele, no caso, a mãe. Só que aí ele não soube lidar com as consequências dos próprios atos dele. Ele vê aquele monstro, ele fica com medo, ele fica com nojo e larga, né, aquele ser pelo qual ele é responsável sozinho no mundo e vai viver a vida dele como se nada tivesse acontecido. Como se ele não tivesse botado uma criatura no mundo que é responsabilidade dele. Ele vê aquele enorme elefante branco na sala e, ao invés de tomar uma atitude, ele coloca um paninho em cima e finge que é parte da decoração. Do outro lado, a gente tem esse monstro que ele só quer ser amado, ele quer ter uma vida, ele quer ser visto, ele quer ser enxergado e ele só recebe o que é pior das pessoas. Basicamente, ele se torna um incel. As pessoas não me amam, então eu vou matá-las. Então, assim, muitas pessoas inocentes morrem no processo por culpa do Victor e do monstro. Um porque é um covarde de merda, o outro é porque, sei lá, o homem nasce bom, a sociedade corrompe, ou ser mal é da natureza humana, por assim dizer. Por mais que o monstro e ninguém considere ele humano, ele é feito de humanos, então ele é basicamente um super-humano. E eles vão viver até o final do livro essa caça um contra o outro e pessoas inocentes morrendo no processo. Esse é basicamente Frankenstein. Eu gostei, não foi meu livro favorito do mês, mas eu gostei da história. Eu li esse livro pelo Mac Livros, tem ali uma vasta coleção de Frankensteins no Mac Livros, você pode escolher a versão que você achar melhor. Então, Frankenstein foi um livro bom e eu recomendo. Chegamos no final de maio. Se você viu o último vídeo, se não, veja assim que acabar este vídeo. Essa parte do mês foi um pouco mais tenebrosa. Eu tava passando por um burnout e no meio desse burnout eu peguei Covid. E era exatamente nesse ponto que eu estava lendo 3 livros. Porque, como eu disse, o mês estava acabando. E eu queria ter lido 10 livros. E então eu comecei a entrar em desespero porque eu vi que eu não ia conseguir ler 10 livros. E eu só tava ferrando a minha cabeça. Desses 3 livros que eu comecei a ler, eu definitivamente falei, eu não vou ler isso agora, porque só vai ferrar ainda mais minha cabeça. E posterguei pra junho. Mas qual livro é, vocês só vão ficar sabendo no próximo vídeo. Mas, mesmo assim, eu consegui terminar 2 desses 3 livros. E ao invés de fazer como eu estava fazendo, que era ler um livro de manhã, um livro à tarde, um livro à noite, eu comecei literalmente a intercalar eles. Um dia eu lia um, outro dia eu lia outro. E esses 2 livros foram 100 Anos de Solidão e Reparação. 100 Anos de Solidão, ele é um clássico latino-americano. E ele é um livro bastante controverso. Se você nunca leu 100 Anos de Solidão, saiba disso. Ele é um livro bastante controverso. Tem certos aspectos nesse livro que eu basicamente, assim, teve alguns momentos que eu me questionei, será que eu quero continuar lendo esse livro? Tem um personagem em específico que ele é basicamente o centro da história. Toda a história gira em torno dessa família, que é a família Buendia, mas principalmente esse personagem, ele é o foco da narrativa. Ele é um personagem que ele é bastante carismático, ele é basicamente o protagonista. Toda a família Buendia é protagonista, mas ele é
a pessoa, assim, que tem o protagonismo maior da história. O livro começa por ele. A primeira frase do livro se refere a ele. O problema é que ele tem um envolvimento com uma pessoa de idade muito inferior, se é que vocês conseguem entender o que eu tô querendo dizer. E não é a questão de, tipo, não é, essa pessoa ainda não alcançou a idade do consentimento. Essa pessoa ainda não teve a primeira menstruação. Essa pessoa ainda faz xixi na cama. Essa pessoa ainda brinca de bonecas. Para você ter a noção da gravidade dessa situação. E ali na construção desse universo, ninguém se pergunta do porquê isso. A família, inclusive, apoia. E isso é bastante, assim, é muito complicado de você ler aquilo. A família dela até, tipo, questiona, pô, mas eu tenho outras filhas, são mais velhas, por que que você não escolhe uma delas? Não, ele quer aquela, e a família dele vai fazer de tudo pra que ele consiga aquela. Inclusive uma outra personagem, que também não é parte da família Buendia, mas tem envolvimento com a família Buendia, é ela que vai fazer essa ponte entre esse personagem e essa garotinha. E você fica, gente do céu. Mas aí você pode dizer, não, mas é porque é a concepção geral da época que o livro foi escrito. Mas, gente, eu acho que pela idade dos personagens, isso era questionável até na época que o livro foi escrito. Então, é um livro que fala bastante sobre a solidão humana, sobre como, mesmo rodeado de pessoas, todo mundo é um pouco solitário. Fala sobre as revoluções e as guerras que a gente teve aqui na América do Sul, principalmente por conta dos Estados Unidos. Pelo amor de Deus, sempre os Estados Unidos fazendo merda. É um livro relacionado para qualquer pessoa que tenha nascido na América Latina, mas ao mesmo tempo tem essa parte desse livro muito difícil de ler, que eu passei o livro todo torcendo para esse homem morrer logo. Só que, como eu disse, ele é o protagonista. Então ele não vai morrer na primeira página, ele não vai morrer antes do casamento, e ele não vai morrer antes de uma tragédia acontecer, por conta dele. Então, apesar de ter gostado do livro em partes, esse livro me deixou muito puta em outros aspectos. Então, é um livro controverso. Se você quiser ler, saiba que talvez você vá sentir muita raiva. E eu espero que você sinta, pelo menos nessa parte da história. Por favor. E, por fim, o último livro que eu li se chama Reparação. Eu sei que tem uma adaptação em filme, mas eu nunca assisti. O que aconteceu foi, eu vi uma cena desse filme no Twitter. Sim, novamente o Twitter aqui. Muitas vezes eu vejo algo no Twitter que me faz ter vontade de ler um livro, assim, eu quero ler agora esse livro. E foi praticamente isso que aconteceu. Eu não li o livro exatamente quando eu vi essa cena, mas eu vi essa cena e eu fiquei interessada na história por causa dessa cena desse filme. E aí eu decidi ler o livro. Basicamente, sobre o que é a história desse livro. Esse livro se passa na década de 1930. Se eu não me engano, é no ano de 1935, quando começa a história. Tem uma família ali que ela é abastada. Eles moram numa casa de campo. Ou eles estão passando as férias ali, eu não tenho muita certeza, não lembro muito bem agora. Já faz 2 meses que eu li esse livro. Mas eles estão ali naquela casa, reunidos. É uma mãe, uma filha caçula, uma filha do meio
e um filho mais velho que tá vindo ali pra passar, né, esse período de tempo junto com a família. Ele traz um amigo e ao mesmo tempo também vem uma prima das crianças e os irmãozinhos dela caçulas. E eles vão todos ali ficar na mesma casa. Tem um personagem ali que ele não faz parte desse meio social. Ele é o filho da empregada, mas ele cresceu junto com as crianças. Então ele sempre foi tratado como da família. Mas ele é claramente de uma situação econômica inferior. E ele é apaixonado ali pela filha do meio. Eles têm esse caso no começo meio complicado, que eles não sabem dizer um pro outro que eles sentem de verdade. E eles estão naquele conflito, naquela tensão. E eles passam aquele dia inteiro vivendo essa tensão sexual e romântica, sem nenhum dizer exatamente o que tá sentindo. A filha caçula, ela é escritora e ela tá preparando uma peça de teatro para apresentar junto com os primos. Em determinado momento do dia, o rapaz escreve uma carta para essa irmã do meio, revelando seus segredos. Acontece que nessa carta ele é um pouco mais obsceno, sabe? Ele fala umas palavras ali, um sexting da época, sabe? Algo mais picante. Só depois ele se arrepende e escreve uma outra carta. A caçula tá ali andando pelo quintal da casa depois que ela brigou com os primos, porque ela é extremamente perfeccionista e nada pode dar errado na peça dela. E algo dá errado na peça dela e ela vai fugir de lá. Ele vê a menina andando por ali e fala: olha, entrega essa carta aqui pra sua irmã. E ela pega a carta e sai correndo pra entregar pra irmã dela. Acontece que, como toda criança curiosa, ela, obviamente, abre a carta e quando o rapaz se dá conta, ele entregou a carta errada. A carta que falava as obscenidades. E a criança foi exposta àquilo numa idade que talvez ela não devesse. Então ela conta para a prima, que é pouco mais velha que ela, e as duas começam a desconfiar que na verdade esse rapaz ele seja um predador de mulheres. Então essa caçula, ela urge nela um desejo de proteger a irmã desse rapaz a todo custo. Mais tarde naquela noite ela acaba seguindo a irmã até a biblioteca e ela encontra a irmã tendo relações íntimas com esse rapaz. Só que como ela é uma criança, ela não sabe o que tá acontecendo. Ela acha que o rapaz tá atacando ela, tá batendo nela, tá agredindo ela, tá, enfim, fazendo algo que a irmã dela não quer. E isso reforça ainda mais na cabeça dela: esse cara, ele é um abusador. Mais tarde ainda, naquela mesma noite, os primos dela, que são duas crianças ainda menores que ela, acham que eles estão dando muito trabalho pra família, eles estão passando por dificuldades, eles estão ali porque os pais estão passando por problemas e eles estão achando que eles são um peso pra todo mundo, tanto pros pais dele quanto pra tia e pros primos. Então eles decidem fugir. Então a família toda que tá ali reunida decide se juntar e sair procurar essas crianças. Acontece que no meio da noite, a irmã dos meninos, a prima da família, ela é abusada. E a caçula vê o autor do crime fugindo. Como tá escuro, ela não sabe quem foi, mas ela presume automaticamente que foi o filho da empregada, por conta de tudo que ela viveu durante aquele dia. Obviamente ele vai preso, né? Porque pobre só se foge na vida. E aí ele fica 4 anos na cadeia. Se você fizer as contas, 1935 mais 4 dá 1939. E se você é bom de história, você sabe o que aconteceu nessa época.
E aí ele tem duas opções. Ou ele continua cumprindo a pena, ou ele vai lutar pelo país dele lá em Dunkerque, na França. Obviamente ele escolhe ir, né, para esse conflito, para poder ser absolvido da pena dele. E aí começa uma parte longuíssima e que não me agrada muito. Eu não tenho nenhum interesse em histórias que se passam durante esse conflito. Eu gosto até de estudar sobre a história, mas não livros que se passam nessa fase da história da Terra, né? De coisas que aconteceram no passado, que eu não vou falar aqui para não levar uma restrição do YouTube. Mas enfim, é uma parte extremamente longa. Eu gosto de ler por capítulos. Acontece que essa segunda parte ela não tem capítulos, então a gente tem que parar de ler na metade do livro e tentar lembrar o que você leu da última vez. Como eu falei, eu estava intercalando um livro com o outro. Então quando chegou ali nessa segunda parte, que eu já estava lendo, um dia eu lia 100 Anos de Solidão, outro dia eu lia Reparação, quando eu voltava eu não lembrava mais em que ponto que eu tinha parado. E eu acho isso extremamente confuso. Eu não gosto de livros que não tenham capítulos. Atualmente, agora em julho, eu tô lendo um livro que ele tem capítulos, só que os capítulos são gigantescos, o que me obriga, às vezes, a parar no meio do capítulo. E eu tô passando exatamente pela mesma situação. E tá dificílimo de ler. Mas eu vou falar sobre isso no futuro. Deixa pro futuro. Foi exatamente o que aconteceu. Chegou nessa parte do livro, ficou muito confuso pra mim. Tanto pela temática, que já não me agrada, quanto pelo tamanho, por eu ser obrigada a dividir essa parte 2 em pequenos pedaços. A primeira parte do livro, ela tem vários capítulos curtos e cada uma é de um ponto de vista diferente. Essa segunda parte é como se fosse um capítulo gigantesco se passando pelo ponto de vista do rapaz durante esse período da história. Eu já estava a ponto de abandonar esse livro. E aí, quando finalmente a tortura acabou, chegou a terceira parte que retorna do ponto de vista dessa filha caçula, que agora já é uma adolescente. E é aqui que a gente vai entender tudo que aconteceu, tudo que motivou ela e como tem sido a vida dela desde então. O final, ele é bem agridoce mesmo. Basicamente, nessa parte, ela vai contar o que realmente aconteceu, quem foi que cometeu esse abuso contra a prima dela. E essas duas pessoas estão vivas, tanto a prima quanto a pessoa que cometeu o abuso. E obviamente, para não ser processada em vários milhões, né, de dinheiros, ela decide que ela vai publicar esse livro só depois que ela morrer. Então, ao final, ela revela o que ela mudou na história, o que ela alterou na história, o que é ficção, o que é realidade dentro do universo do livro. E basicamente as melhores partes do livro que ela escreveu não aconteceram realmente. Então ele te deixa um pouco de aquele gostinho de o livro não é ruim. Ele não te deixa com amargo na boca, igual o Não Tenho Boca, Mas Preciso Gritar. Mas ele deixa um ligeiro retrogosto. Sabe quando você vai na casa de alguém, você pede um copo d'água e a água tem gosto de cebola, tem gosto de ferro, tem gosto de um monte de coisa? Ele te dá um ligeiro gostinho disso, mas não é um livro ruim. É um livro bem denso, é um livro que você precisa ter fôlego para ler, tanto porque tem vários gatilhos, como eu disse. Tem abuso, tem acusação falsa, então tem uma pessoa inocente sofrendo por crimes de outra pessoa, e tem narrador não confiável. É um livro bom, mas que você tem que ter alguns cuidados antes de ler. E basicamente esses foram os livros que eu li em maio. Em breve eu retorno com os livros que eu li em junho.
E eu acho que até lá eu já vou ter terminado os livros de julho, o que eu acho complicado porque a gente tá no meio de julho e até agora eu só terminei um livro. Mas eu tô no processo. Tem um livro que eu tô lendo aí que tá meio complicado, que é ele que tá barrando os outros. Mas vamos seguindo em frente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu convido você novamente a se inscrever aqui no canal, a curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Se tiver a opção de hypar também, isso me ajuda bastante. As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição. Vou tentar também linkar o link do último vídeo, tem um recado importante no final, que também vai estar aqui na descrição, então se você puder dar uma olhada, isso já me ajuda bastante também. E eu acho que é isso, eu vejo você no próximo vídeo. Um beijo e tchau!